E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos com o programa Caminho da Luz. Que bom que você não abandonou a gente, tá aí para nos assistir, nos ouvir. E, em especial, a gente pede a sua participação aqui também. Mande a sua participação respondendo a nossa pergunta: por que fazemos tanto julgamento, né, gente? Manda aqui pelo zap 11 99643 3827. Carlinhos, vamos lá, temos coisas aí boas? Olha só, nós temos uma promoção fantástica lá no site da TV Mundo Maior, da editora Mundo Maior. Então é o seguinte, olha só, nós estamos lá com a promoção do Marcel Benedetti, Errar é Humano, Perdoar é Canino. Olha que legal, você que gosta de animais. O CD sobre a culpa, do nosso querido companheiro João Lourenço. E o livro Temão, hein? Sempre Te Amarei, da Kátia Eli Pereira e João Fernandes. Então tá aqui, ó, www.mundomaior.com.br. Entra lá e aproveita essas oportunidades maravilhosas aqui com um preço super em conta. Então tá isso. Muito bom. Vamos lá. E é tema bom, né? A gente falou de culpa aqui. Imagina, a gente já tinha falado no bloco anterior. Todo aquele que comete algo que depois ele tem a consciência de que aquele não foi legal, é o primeiro sentimento que vem. Depois vem a reparação, né? Aquilo que você pode fazer para melhorar. Como diz o Kardec, não adianta só você se arrepender, é necessário que você passe pelas expiações, pela prova, ou seja, que você faça uma modificação. E a gente falando de julgamento hoje, né, imagina assim, aquele que é julgado e ele é inocente, não é? A justiça humana, ela leva tanto tempo para elaborar um processo, para julgar aquela pessoa. Por quê? Porque não pode cometer falhas. Ainda assim, existe algumas brechas, algumas situações que a gente questiona, né? Que são questionáveis. Ou falta de provas, às vezes está lá, a coisa foi armada, né? Quantas pessoas que eu conheço da área jurídica e elas ficam assim, às vezes entram até em depressão, porque sabiam, vamos dizer, que aquilo estava errado, mas que no meio jurídico não havia comprovação, né? Então você sofre junto com o outro, né? Olha que coisa doida, e tem muita coisa assim, né? Pedidos de indenização sem fundamentação, dá para aquele que conhece a lei conhece a seu favor, né? Então nem sempre aquele que erra, ele erra por conhecimento de lei. Ele erra, mas só que ele é julgado, como nós falamos anteriormente, de uma forma severa, muito mais dura do que deveria ser. Mas tá aí, é um processo de aprendizado em tudo isso, né, Soraya? Muitas vezes, assim, quando a gente julga, eu me coloco assim, eu fico pensando, se você tiver um pouquinho só de conhecimento da realidade mortal, de que você está num momento de aprendizado, de angariar recursos para se melhorar, eu fico me perguntando como a gente é cruel quando a gente julga. Por quê? Porque você não deu nem a oportunidade de defesa do outro. Você já condenou mesmo que seja assim, parcos os seus recursos de avaliação, mas você já lança uma condenação em definitivo para uma pessoa, algo ou alguém, sem nem ouvir
o que o outro tem a dizer. E a gente faz isso toda hora, né, gente? A gente faz isso toda hora. Porque às vezes a gente acha, viu, Carlinhos, que a gente tem que ter sempre algo a dizer. Não, que a gente tem que melhorar o mundo, mas é o mundo do outro, né? Porque não mexe comigo, não. Tá sempre julgando o outro. E é interessante que ao invés de nós termos uma posição de análise, né? E como Pedro nos pediu aqui, ter caridade com aquilo, ok, errou, já foi. O que a gente pode fazer para reparar? Como a gente pode amenizar esse sofrimento de ambas as partes, né? Porque se você foi condenado a alguma coisa, primeiro você foi condenado à sua própria consciência. E se você foi condenado em relação a alguma coisa, né? Então, como é que nós podemos reparar essa relação entre aquele que foi o objeto, né, do erro e aquele que errou? Então, é aí que entra essa grande caridade do Cristo, é o entendimento disso. Como a gente pode fazer diferente daqui para frente? Não adianta ficar julgando, porque aí fica aquele que foi injustiçado jogando na cara do outro e o outro jogando. Moral da história, igual eu vi um post hoje, ao invés de esquerda e direita, por que não a gente caminhar para frente? Né? A gente fica julgando, esquerda, direita, e nós não chegamos a lugar nenhum, porque nós precisamos chegar no meio, né? Nós precisamos chegar a um meio. Por que não para frente? Ao invés de falar, esquerda, direita, vermelho, preto, vermelho, amarelo, sei lá que cor, né? Nós temos que caminhar, como o Buda nos pediu, pelo caminho do meio, né? E esse meio significa não julgamento, mas avaliação real, raciocinada dos erros que cometemos, só isso. E é interessante, Carlinhos, acho que é legal a gente pensar, traçar um paralelo nesse julgamento, ou porque no imaginário de muitas pessoas que tem lá sua origem desde da questão judaico-cristã, realmente, da questão deste julgamento, até como sendo um julgamento final, algo que alguém vai fazer por você, ou que Deus vai fazer, enfim, traçar esse paralelo. A justiça do homem, ela está estabelecida, pautada na questão dos costumes, então, da moral daquele tempo, né? O que é moral hoje pode ter sido ou vai ser imoral lá na frente, quando a gente tiver um certo entendimento. Mas na questão divina, não existe esse julgamento. E muito ao contrário, da justiça de Deus, a gente está sempre sob a égide dela, mas não existe esse tribunal, não existe esta condenação, não existe esse caminho, né, que a gente se coloca lá, não, ele vai se ver com Deus, né? Vai se ver com Deus, imagina, você vai ver com Deus. Então, acho que é bom pensar nisso. É a realidade desse nosso mundo que sempre tenta nos colocar ou nos enquadrar dentro de uma tabela, né? Isso é certo, isso é errado, isso é feio, isso é bonito, isso é progresso, isso é atraso. Sempre isso pelas polaridades, né? Isso é esquerda, isso é direita, isso é aquilo, isso é o outro. Aí fica difícil, porque o espírito é imortal. É o que você... E é complicado, porque às vezes o que você acha que é errado agora, por que eu cometi isso? Por que eu fiz essa burrada? Eu perdi o emprego. Às vezes foi a maneira que o plano espiritual fez para fazer com que você pudesse progredir, mudar de emprego ou buscar algo que você conseguisse se tornar melhor. Então, ao longo da nossa imortalidade, ao longo de todos esses tempos, é difícil. Não vou ficar esperando o julgamento final, não, amigo. Não. Vamos melhorar agora mesmo, não é? Não precisa ficar esperando, achando que Deus vai separar uns à direita. Porque esse negócio de direita e esquerda, depois tem até um mito legal, o Carlinhos pode contar. Sim. Mas
por que a direita, por que a esquerda, quem está melhor está na direita, então a gente já tem isso meio que na mente. Mas libertar o coração realmente, ter a compreensão da nossa ignorância, no sentido da gente é bem imaturo ainda espiritualmente. A gente precisa, né, a gente precisa sair um pouquinho daquela zona de conforto de se colocar como o apontador de defeitos dos outros, das mazelas, das dificuldades, dos medos, das angústias dos outros, porque você também tem as suas. Se você tem as suas, por que o outro não pode ter? Não é? E se o outro erra, a gente tem por obrigação, enquanto seres que somos iguais, somos filhos do mesmo pai, de acolher minimamente aqueles que têm alguma dificuldade. Pois é, olha aqui, Soraya, encerrando aqui o nosso bloco, né, praticamente, nós estamos aqui com a Ana Paula, lá de Goiás. Obrigado, Ana Paula, aí, pela sua participação. Boa tarde. Considero o fato de julgarmos, de fazermos julgamentos, porque ainda somos seres muito imperfeitos, com certeza. Quando julgamos, automaticamente consideramos-nos seres superiores, elevando nosso orgulho e egoísmo, faltando assim com a caridade, que é amor ao próximo. Isso nos leva a agir contra o que o Cristo Jesus nos ensinou. Esse é o meu ponto de entendimento. É isso aí, Ana. E perfeito, legal. Muito bom. Pela sua participação, somos seres, espíritos imortais, numa caminhada que nem sabemos em que ponto estamos para nos avaliar ainda, né? Mas devemos seguir em frente, abrindo nosso coração, tentando ser o mais puro possível de espírito, né? Aquela criança que Jesus nos convida a simplesmente participar, a não julgar, a se colocar à disposição do progresso de todos. Então tá aí, aguarde, não esqueça, divulgue a TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br, para que todos se acheguem a essa TV que nos faz tão felizes pelos seus ensinamentos, pela oportunidade do trabalho. Te esperamos aí.